mas o relato é este mesmo. Crianças foram abusadas durante um ano e obrigadas a manter atos sexuais entre si. Eram obrigadas a praticar sexo oral com os pais, mantinham contactos sexuais entre si, como lhe disse, e quase todas as semanas eram alvo de repetidas cenas de abuso. As 3 crianças, 2 meninos de 11 e 12 anos e uma menina de 9, eram ainda sujeitas a várias práticas sexuais com um cão. Isto sucede em Vila do Conde. O número de inquéritos abertos anualmente pela Polícia Judiciária por crimes sexuais cometidos contra menores aumentou cerca de 1000% entre 2000 e 2008. Em 2000, a PJ abriu 139 inquéritos por crimes sexuais contra menores de 18 anos. Em 2008, houve 1.382 novos processos, alguns dos quais com mais do que uma vítima. Estes são dados alarmantes, mas será que não existem menores que, por vergonha, acabam por esconder esta realidade e viver os abusos sexuais no silêncio? Durante anos, 3 crianças com 9, 11 e 13 anos foram forçadas pelos pais a manter relações sexuais incestuosas entre elas, os próprios progenitores e até com um cão. Apesar dos pais terem pedido o sigilo, as crianças pensaram sempre que o que faziam era normal. Estavam habituadas a ter esta prática entre família desde que nasceram. Uma das crianças não terá resistido a partilhar os abusos dos pais na escola e uma das professoras lançou o alerta à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que no mesmo dia comunicou o caso ao Ministério Público. A Polícia Judiciária foi alertada e nessa mesma semana prendeu os pais e entregou as crianças ao cuidado da Segurança Social. O casal foi detido em abril do ano passado. Em tribunal, a mãe, uma operária fabril de 30 anos, confessou à juíza que também ela tinha sido abusada em criança e que terá sido coagida pelo marido, que a espancava a abusar dos filhos. Já o marido, um carpinteiro de 39 anos, desmentiu todas as acusações. O tribunal foi sensível ao depoimento da mãe, que saiu em liberdade, enquanto que o pai ficou em prisão preventiva. Na passada terça-feira, o casal começou a ser julgado no Tribunal de Vila do Conde e negou as acusações, dizendo ainda que tudo não passou de uma invenção dos filhos. As crianças, que não tinham noção da gravidade dos abusos sexuais, garantem ter sido vítimas destes comportamentos e sentem agora a culpa por terem denunciado os pais. Este é um caso que ultrapassa os contornos de qualquer definição de humanidade e onde a realidade parece mais estranha do que a própria ficção. Mas mesmo assim, as crianças sentem os remorsos por terem colocado os pais na prisão, o que leva, nesta altura, os menores a sentirem o peso da culpa. Apliquei o tempo do verbo no presente. Em abono da verdade, o que devia ter dito era presumivelmente sucedeu e não sucede, porque, felizmente, isto digo eu a título pessoal, estão quer o pai, quer a mãe em tribunal a responder a uma acusação gravíssima. Professor Júlio Machado Vaz, estamos no século XXI, alguém que vive num grande centro urbano, Vila do Conde, compreendem-se estes devaneios, estas loucuras? Olha, antes de mais nada, além de estar no século XXI, estamos numa estação pública. Portanto, queria-te agradecer a tua correção. Porque todos nós temos responsabilidades, mas uma estação pública ainda tem mais. Claro. Portanto, só te honro o que tu acabas de dizer. Agora, se nós pensarmos um bocadinho, o espanto dos títulos e o nosso próprio espanto são de espantar. Porque parece que seria assim. Mas, alegadamente, aconteceram estas coisas que nos chocam. Como é que alguém pode sentir culpa de denunciar isto? Mas qualquer pessoa que trabalhe o terreno dirá assim, mas vamos ver se nos entendemos. As mesmas pessoas que alegadamente praticaram ou fizeram praticar estes atos são pessoas que tiveram outros momentos de carinho, em que são pais e mães adequados, gostados por estes filhos, etc. Claro. E, portanto, estas crianças de repente apercebem-se que dizer a verdade, a sua verdade, vai ter consequências. Eu sei, por exemplo, meu pai pode ir para a prisão, minha mãe pode ir para a prisão, etc. E nós ficamos admirados por eles sentirem culpa. Olha, permite-me em 30 segundos sair deste dado concreto e relatar-te um caso que eu assisti fora deste país há dezenas de anos. Uma rapariga queixou-se à polícia que um homem tinha entrado pela janela do seu quarto e a tinha violado.
E a polícia foi lá. E acontece que a polícia viu que a janela estava trancada por dentro. E confrontou a rapariga com isso. E a rapariga ficou completamente desvairada, fez uma crise nervosa e só repetia: não foi o meu pai, não foi o meu pai, não foi o meu pai. Podes imaginar. A polícia, como é evidente, foi averiguar. E o que é que se averiguou? Que este pai tinha abusado das 4 filhas, das 3 mais velhas e desta. Isto seguiu, este homem foi julgado e foi para a prisão. A mãe recusou-se a acreditar. As 3 mais velhas disseram à mais nova que se elas tinham sido obrigadas a aturar isso, ela também era obrigada a aturar isso. E, portanto, quando eu presenciei o caso, ele já tinha cumprido a pena, tinha voltado para casa e a mais nova estava proibida de estar com a família. E estava numa instituição. Estás a ver? É que depois há verdadeiros segredos, depois há cumplicidades, mas voltando ao início, depois há, por exemplo, as crianças que te contam que chegam a casa e, eventualmente, um pai ou uma mãe diz assim: chega cá acima, e a criança sabe o que isso significa, e vai lá acima, e há um abuso sexual. E a seguir, aquele pai ou aquela mãe diz assim: olha, despacha-te, que é hora de lanchar. E quando a criança chega cá abaixo à cozinha, tem um pai ou uma mãe extremosos, Isto na cabeça da criança, como é evidente, produz uma ambivalência brutal. Se quiseres, dizem os meus colegas especialistas, o que a criança quer é ver-se livre da pessoa do primeiro andar. Mas da pessoa da cozinha, não. Claro. Portanto, estás a ver o conflito brutal. São crianças que jamais deverão voltar a ver o jamais. Eu sei que é uma palavra que abominas. Sim. Mas, dada a gravidade deste caso em concreto, jamais deverão voltar ao contacto com estes pais. Eu não sou um especialista dessa área, mas acho muito complicado que isso aconteça. Não é? E, sobretudo, nestas mesmo que as idades. crianças tenham essa vontade. Nestas idades, não é? Depois também, vamos ver se entendemos. Isso também depende de opiniões técnicas. Claro. Não é? Porque agora estamos noutra situação, que é quem pratica isto, depois o que é que os técnicos dizem? Acham que há alguma coisa a fazer ou não há? Não é? E se dizem há, não podemos retirar essa hipótese. Claro. Não é? Agora, é uma avaliação que tem que ser feita com um extremo cuidado. Por exemplo, neste momento também estamos em plena efervescência. Claro. Nós lemos notícias também em que, alegadamente, a mãe tenta ver os filhos e também não sabemos as motivações. Até pode ser para mudar. Até pode ser arrependimento. Até pode ser arrependimento. E as crianças não querem. As crianças, neste momento, acima de tudo, têm que ser protegidas. E dar tempo ao tempo. Depois não sabemos. Eu não sei se estavas risco na tua vida ativa como um inspetor. Alguma vez te deparaste com um cenário tão macabro? Se calhar até pior do que este, não sei. Mas até os profissionais que têm que lidar com situações como esta acabam por ser influenciados. É muito complicado. Um dos setores mais complicados para trabalhar na Polícia Judiciária, eu já o disse também, é os homicídios e, sobretudo, quando mete agressão ou homicídio de crianças, que é muito difícil porque os polícias não deixam de ser seres humanos e ter sentimentos como qualquer um de nós. Eu, pegando aqui neste relato feito pelo professor e fugindo um bocado a esta tipologia, eu vou relatar para que se perceba o sentimento de culpa que uma criança pode ter e que o leva a sofrer para si próprio e a esconder determinada realidade. Eu vou contar um facto passado na Polícia Judiciária do Porto. Um pai agride barbaramente a esposa, ocasionando-lhe a morte através de uma sequência de facadas na presença de um filho menor. É detido, preso, confessa o crime e a única testemunha disto é o filho. Chega a hora do julgamento e, usando de um direito que lhe assiste por lei, o pai recusa-se a prestar declarações. Resta-nos uma testemunha, porque a investigação não foi muito bem desenvolvida, resta uma testemunha, que é o filho. E o filho recusa-se a prestar declarações porque não quer assumir ele a responsabilidade de meter o pai na cadeia. Este é um sentimento normal de uma criança. O professor aludiu e muito bem. É que este pai foi o mesmo que lhe deu carinho, que lhe proporcionou boas condições de vida, faz parte do seu mundo, ele não tem mais nada. E é muito difícil exigir a uma criança que viu morrer a mãe às mãos do pai, que depois vá perder também o pai. Morrem dois, não é? Quer dizer, ele não vai resolver um problema e vai criar um outro problema. E este sentimento nas crianças é normal. Até pelo pânico que têm.
O pai pode ser mau, a mãe pode ser mãe, mas eles não têm outra vida, nem outro mundo, nem outra realidade, nem outra família. Esta situação se verifica, por exemplo, com as senhoras que são violentadas durante muito tempo pelos maridos. Sim, os casos de violência doméstica. Depara-se-lhe o problema, eu vou para onde? E os meus filhos? E a minha casa? E a minha vida? É que isto é fácil de analisar quem está fora. Senta-se numa secretária, determina, lê as leis e faz. Mas isto depois levanta questões humanas e de vivência muito complexas. É muito normal que uma criança tenha muitos problemas em denunciar o próprio pai ou a mãe. Bem evidente. Júlio, o que é que consta na cabeça de um homem capaz de, presumivelmente, ter praticado estes atos que são relatados por estas crianças? Já percebemos que a senhora terá sido abusada, não é? A mãe terá sido abusada sexualmente também na sua infância. Logo, poderia considerar aquilo um padrão de comportamento, não é? Sim, está bem. Embora temos que ter cuidado. Já tenha atingido a fase adulta, não é isso. Não é? Podemos passar uma mensagem errada, que é toda a gente que foi abusada na infância... Vai ser abusador. Não é? Ainda agora um congressista americano, eu vi em diagonal, mas hoje de manhã online, ainda agora um congressista americano assumiu que tinha sido abusado sexualmente. Portanto, não é isso, mas com muita frequência encontra-se isso. Sim. Agora, tu estavas a falar, se tudo isto corresponde à verdade, do pai. Sem que isso sirva de qualquer atenuante, digamos assim, também temos que concordar que isto claramente entra no registro patológico. Não é? Porque isto vai, digamos assim, contra tudo aquilo que ele próprio sabe que é aceitável pela sociedade e, no entanto, aquilo é feito. Se tu quiseres, pronto, de vez em quando vêm os velhos palavrões que eu aprendi há lá há anos. Isto até inclui bestialidade. Porque, alegadamente, há um animal metido na questão, não é? E, portanto, no mínimo que podemos dizer é que, mentalmente, é uma pessoa com problemas graves. E daqui não passo. Porque não falei com a pessoa, não tenho o direito de o fazer, não é? Mas há coisas que são minimamente consensuais. Ou, se quisermos, é assim. Reparaste? As crianças achavam natural. Não tiveram Foi outra com educação, isto que cresceram. Não é? Foi com isto que cresceram. Se as crianças crescem assim, se lhes foi dito que isto são brincadeiras, etc, etc... Eu até li um relato, e mais uma vez, desculpem os meus traços obsessivos, a ser verdadeiro, em que a miúda dizia que com os irmãos não se importava, mas com o pai que lhe doía. O que é uma descrição credível, não é? Mas se isto é... E depois há outra coisa também. Isto não é corporativo. Eu também li, por exemplo, que duas colegas minhas psicólogas disseram nunca nos surgiu nada no cotidiano escolar ou coisa que nos fizesse suspeitar disto. Mas aqui ele sabe bem melhor que eu. Estas coisas, reparem como, por um lado, aparentemente era dito isto é natural, mas por outro lado dizia não se diz a ninguém. Não é? E, portanto, estas crianças, assim como iludem as pessoas vulgares, também iludem um técnico com a maior das facilidades. E por isso também é outra face da moeda, que é a frequência com que o quadro é de tal maneira monstruoso, e isto acontece a miúdo com as mães, em casos de abuso do pai, em que a mãe recusa, pura e simplesmente, acreditar uma coisa. E o que é que surge daí? A criança está a mentir. É impossível as crianças mentirem? Claro que não é. Temos de terminar. Mas é muito mais fácil dizer Ficamos com isso. essa reflexão Obrigada, para terminarmos ambos. o programa de hoje. Amanhã Até voltamos amanhã. às 10.